início, o que eu acho que é sempre, o que é o início de um projeto é o problema. É a montagem verdadeiramente da pergunta. Porque um projeto despoleta-se sempre por uma necessidade de transformação. Não há projeto sem uma necessidade de transformação. Mesmo que ela seja muito genérica, mesmo que ela seja pensar numa zona, repropor uma nova utilização, seja qual for, mesmo não seja a coisa clássica, que é um programa, um lugar, há sempre uma necessidade de transformação, ou uma ideia de necessidade de transformação. Portanto, há uma pergunta que se torna genérica. Nessa pergunta, nessa mesma condição genérica, começamos a encontrar todas as particularidades, mesmo que sejam ainda condições genéricas da pergunta, começamos a encontrar todos os domínios da realidade, que são o lugar, as possibilidades, direções requeridas para o projeto, coisas que no fundo, na prática, informem a pergunta, num primeiro ponto de vista. Depois, começamos a trabalhar nessa pergunta. O que é que isto é? Gerir programas, imaginar maneiras de os abordar, perceber os sítios, perceber a legalidade, perceber as possibilidades tecnológicas, perceber todas as questões que ali estão. E começamos a transformar essa pergunta numa pergunta mais específica. Portanto, passamos de uma pergunta genérica a uma pergunta muito mais específica, quando, na verdade, acertamos a pergunta. Portanto, nós, no fundo, começando por trabalhar nessa condição genérica, acabamos por encontrar uma condição específica, porque é evidente que há também uma parte deste trabalho que é uma parte da recolha dos nossos interesses em relação ao projeto. E depois vamos trabalhando nesta pergunta. E a nossa ideia é que um projeto se inicia verdadeiramente pelo trabalho sobre a pergunta. Portanto, que a pergunta acabe por nos levar, ou o trabalho sobre a pergunta acabe por nos levar, a uma resposta que seja mais ou menos evidente. Ou seja, tão mais precisa que seja evidente. Não é? Eu tenho uma ideia clara sobre a abordagem que nos interessa nos projetos. O que nós queremos manter é uma abordagem sempre desde a raiz para cada projeto. Ou pelo menos esse é o nosso objetivo. Eu tenho consciência de uma coisa. Se eu trabalhar num projeto que domine, o projeto não sai bom. Não tem frescura, não tem alma. Quer dizer, não me interessa fazer coisas que sei fazer. Me interessa fazer aquelas que não sei fazer. Tentar coisas que me metam em problemas. E depois o trabalho, verdadeiramente, é resolver esses problemas. Não é? E isso é que eu acho que é o trabalho interessante. Portanto, eu interessa-me imaginar cada projeto como um projeto, como uma coisa única. Interessa-me olhar para cada problema, ele começa, e o que eu gostaria sempre de imaginar é que eu comece cada projeto como se fosse o primeiro. É evidente que começo com uma experiência de ter feito os outros, mas com a sensação de que podia ser quase um projeto feito como se fosse o primeiro. Cada projeto tem que ser uma investigação em si próprio. Tem que, na verdade, levar ao limite as condições que temos. É evidente que isto é um trabalho, estamos a falar de uma ambição, não estamos a falar de uma realidade. A realidade é o que se consegue dentro das ambições, mas isso, a vida é assim, não é? Gosto imenso daquela frase do não tenhas medo da perfeição porque não chegas lá. Portanto, eu acho uma frase muito libertadora de qualquer tipo de ideia sobre isso. Mas interessa-nos essa ideia de que qualquer projeto é uma investigação. E, na verdade, estou seguro de que um projeto, para se atingir verdadeiramente no seu limite, é necessário ser completamente único, nesse sentido. E também porque a história conta-nos um pouco esta ideia, não é? De que a maior parte dos arquitetos de que nós até gostamos foram vítimas de si próprios. Acabaram por ficar arrastados numa ideia de ser identificáveis como valor de produto. Isto é uma coisa terrorífica, não? A pessoa passar a trabalhar como valor de produto e, portanto, agarrado a uma espécie de maneira de fazer, ou a imagem para vender. E isso aterroriza-me imenso. Representamos normalmente a realidade de várias maneiras, não é? Porque a realidade é irrepresentável como um todo. Portanto, é muito interessante representar a realidade em fragmentos. Não é? A gente muitas vezes representa uma planta e é a mesma realidade que um corte, mas a planta fala-nos de uma coisa ou o corte de outra. E nós temos de ouvir falar das duas coisas, não é? Enfim, vamos montando material
até na verdade essa representação começar a ajudar-nos. Então depois vamos avançando por fases nesse sentido, não é? Portanto, vamos representando, vamos dialogando com essa representação, vamos informando cada vez mais os nossos interesses, vamos começando a incorporar memórias, afetos, interesses para aquele projeto e vamos em cada fase tentando chegar ao fim de uma fase, tê-la verdadeiramente clara no sentido que a queremos comunicar, para a tornar verdadeiramente precisa e depois normalmente refazemos novamente o processo para chegar a essa precisão. Não é? Portanto, é evidente que quando a gente tenta precisar, vai se aproximando sempre de um modo fragmentário, não é? E depois quando chega tem uma ideia do que quer, mas depois tem que fazer o processo para o limpar. E, portanto, depois isto por lavagens sucessivas, vamos nos aproximando do projeto. Depois, a evolução do projeto acarreta sempre 3 tipos de representação no processo. Nós fazemos sempre uns pequenos diagramas que controlam o projeto, não é? Para sabermos sempre que tudo o que está no projeto é uma coisa, nós podemos perceber o que é um arranque de um projeto, mas um projeto são muitos anos. Não é? Então, nós temos que ir mantendo esses diagramas, que são sempre sobrepostos em todas as fases, para garantir que aquilo que nos é fundamental no projeto se mantém. Depois, normalmente fazemos uma compreensão construtiva, logo desde o princípio, que é muito importante para perceber a realidade do projeto. Porque a arquitetura dialoga muito com a realidade e deve dialogar de uma forma muito franca com a realidade, porque para a deixar de lado, não é? Para a ultrapassar, tem que a conhecer muito bem. Portanto, nós interessa-nos logo saber quanto é que custa, como é que se faz, e portanto aí começamos logo a ver essa possibilidade. E depois olhamos sempre em maquetes, normalmente feitas em xarovite, com escalas muito grandes. E a razão disso é que não nos interessa o fetichismo pela maquetinha, não é? E, portanto, nós queremos afastar-nos desse mundo da pequena miniatura ou da miniatura e, ao mesmo tempo, queremos ter maquetes que possamos, na verdade, ter cabeça dentro e, portanto, ver o espaço, enfim, sentir o espaço de uma forma clara.